Paulo. Hoje, conforme prometido, eu disse a vocês, eu ia falar primeiro dos ciclos econômicos e hoje a gente vai dedicar a nossa aula, né, às invasões estrangeiras, ou seja, vamos entender como é que franceses, espanhóis e holandeses interferiram em nossa história, como é que eles agiram aqui no Brasil, de que forma isso aconteceu, né? E ao longo desse processo, desse decorrer dessa aula que a gente está começando agora, perceber que impacto isso teve, né? Que consequências não só para Portugal, mas também para o Brasil, essa presença estrangeira em nossa costa, em nossa economia, beleza? E, para tanto, a gente começa exatamente, primeiro, observando que as invasões estrangeiras, quando começaram no Brasil, elas aconteceram ainda no período pré-colonial, que é aquele período que a gente sabe que a presença portuguesa não era efetiva, não estava tão alicerçada, e que, de fato, a partir do momento que ingleses e franceses não reconheceram o Tratado de Tordesilhas, eles também se sentiram no direito de explorar riquezas aqui na nossa região, né? de ficar de olho em peles, em especiarias, no próprio pau-brasil, que Portugal começava a ganhar um certo mercado dentro da Europa. E aí, nossas primeiras invasões, elas na verdade não foram invasões diretamente, elas foram incursões feitas por franceses, principalmente na nossa costa, né, apoiado por índios, fizeram negócio com índios. Os ingleses fizeram algumas piratarias locais, mas a sua maior especialidade era de fato atacar os navios que já retornavam para a Europa, que a gente chama de pirataria de corsário, né? E passado esse período pré-colonial e o fracasso das capitanias hereditárias, né, que realmente não deu certo, o governo português acabou decidindo pela instalação dos governos gerais. E aí, de fato, a partir do momento que a presença portuguesa ela se torna oficial, aí sim a chegada desses estrangeiros vai se caracterizar de fato invasões. Então nós teremos invasões francesas em 2 pontos, eu vou já mostrar no mapa, né? Nós teremos invasões espanholas e nós teremos também invasões holandesas e inglesas em um ponto específico do Brasil, né? Essas invasões tiveram impacto e a gente vai, ao longo do decorrer dessa aula, entender que impactos foram esses. Aqui você percebe no mapa que eu estou apresentando o caminho dessas invasões. Olha, os franceses aqui no Rio de Janeiro foram os primeiros, de fato, a invadir, né, em 1555 até 1567. Né? Depois nós tivemos um novo ciclo de invasões, dessa vez holandesas, uma tentativa fracassada em Salvador, e depois uma invasão mais permanente. Depois nós temos uma invasão inglesa e francesa em 1697, né? E por fim a invasão espanhola aqui na região de Sete Povos das Missões, que vai resultar em tratados de fronteiras, que foi outro assunto que nós já vimos, e que se você não tiver lembrado, aí você se liga e volta na aula, né, sobre o Marquês de Pombal e os tratados de limites, para poder você entender melhor a situação que eu disse a vocês, inclusive naquela aula, que era a região mais complicada de ser entendida, tá certo? Então vamos agora passear por essas invasões, entender como elas aconteceram, para poder a gente ver a importância que esse assunto tem na história do Brasil. A França é a primeira, conforme eu tinha dito a vocês no mapa, né? Eles não reconheciam o tratado, né, de divisão do Novo Mundo entre portugueses e espanhóis, né? Depois de terem feito a pirataria que eu falei para vocês no começo da apresentação, fazendo escambo com os índios, os franceses de fato invadem o Brasil em 1555, né? Na região da Baía da Guanabara, hoje Rio de Janeiro, na época quase abandonada por conta do fracasso das capitanias, e o governo geral ainda não tinha efetivado o controle e o domínio daquela região, e lá eles vão fundar o que a gente chama de França Antártica, né? É preciso que você saiba que na França Antártica não houve um processo de invasão, de exploração, era uma colônia de povoamento, formada principalmente por protestantes, que vinham sendo perseguidos por conta das guerras religiosas iniciadas na Europa com a Reforma Protestante, né, e veio a Contra-Reforma Católica também,
e muitos desses reinos católicos começam a perseguir os protestantes, e um grupo de 500 a 700 franceses perseguidos no seu país se associam a um mercenário chamado Villegagnon, que enche alguns navios e resolve vir para a região do Brasil. Escolhem o Rio de Janeiro exatamente por saber que era uma região onde não havia se efetivado a colonização, né? Os franceses chegam lá e vão fundar a France Antarctique, né? Que esse é o mapa francês da invasão, né? No Mar do Brasil, a região da Baía da Guanabara, vão construir o Forte Coligny aqui nessa região, vão construir vilas para os colonos e vão se associar a índios tupinambás e tamoios nesse processo. De fato, eles acabaram chamando a atenção dos portugueses, né, que viram a ameaça de perder o território, né? Eles também, ao associarem aos índios, acabaram estimulando os índios a iniciar uma guerra contra os portugueses, que a gente chama de Confederação dos Tamoios. Isso também já foi falado nos governos gerais, qualquer coisa volta lá na aula dos governos gerais, que eu vou falar sobre ela, tanto no governo de Duarte da Costa, como no de Mendes Sá, que derrota essa Confederação dos Tamoios e, consequentemente, também derrota os franceses, né? E aí os franceses ficam estabelecidos lá por um bom período, até que, de fato, no governo Mendes Sá, e com a ajuda do sobrinho dele, Estácio de Sá, Portugal envia navios e homens suficientes para que o ataque seja desferido. Os franceses são expulsos da região e, expulsos, eles não desistiram do Brasil, né? Passaram-se décadas, mas aí no comecinho do século XVII, uma nova expedição francesa, dessa vez do próprio governo francês e não de perseguidos religiosos, vai estabelecer uma invasão e vai se efetivar durante um período de 3 anos, entre 1612 e 1615, uma nova colônia francesa, dessa vez chamada de França Equinocial, que aqui num mapa bem primitivo da época aparece a região dos rios que cercam a ilha de São Luís, né? O forte está feito aqui, a cidade foi construída em homenagem ao rei da França, o rei Luís da França, e os franceses formam esse aldeamento principalmente porque eles estavam de olho, né, nos fluxos de rios que podiam fazê-los controlar o mercado de especiarias e também, quem sabe, num futuro mais próximo, organizar uma expedição que pudesse alcançar o Peru. O que tem a ver o Peru com a história do Brasil? Na verdade, o Peru pertencia à Espanha, mas os franceses sabiam que os rios poderiam chegar até o Peru pela Amazônia, né, e que de lá eles poderiam invadir pelo interior e não pela costa, mais bem defendida, e controlar as minas de prata espanholas daquela região. Então, eles dominam essa região por 3 anos, só que de fato o que acontece é que a região ela não foi muito bem defendida. Portugal consegue unir forças e envia essas forças primeiro para Pernambuco, e aí o governador de Pernambuco lidera, né, a marinha e o exército português no ataque à França francesa, né? A França equinocial, a França francesa fica ótimo, né? E imediatamente os portugueses conseguem, até com certa facilidade, expulsar os franceses daquela região, fazendo com que eles se dirijam para as Guianas. A Argentina tem ainda uma presença francesa, mas dessa vez não foi de efetiva ocupação. Tratou-se, na verdade, de um ataque ao Rio de Janeiro, em 1711. Né? Esse ataque eu mostro daqui a pouco o mapa, como é que eles cercaram a cidade. Uma grande frota francesa de navios cercou a cidade, né? Aprisionou os principais líderes e exigiu do governo português o pagamento de um resgate, ou seja, foi uma espécie de sequestro, né? Na época, uma fortuna, 600 mil cruzados portugueses, e mais açúcar, animais e outras coisas que eles exigiram para que eles devolvessem aos portugueses o controle do Rio de Janeiro, que já era muito importante para Portugal por conta do fluxo do ouro que seguia exatamente para a cidade. O Rio ainda não era a capital, mas já tinha uma importância muito grande e era bem povoada na região, certo? Aqui você tem a planta do ataque, feita por franceses também. Eles cercaram e fecharam a Baía da Guanabara, exigindo assim do governo português ou o pagamento
do resgate da cidade, ou eles ocupariam a região. E aí Portugal não arriscou, resolveu pagar e acabar de vez os incidentes com a França, que se fecharam no Tratado de Limite de Utrecht, em 1715, está lá na aula de Tratados de Limite, quando ficou definido que os franceses se mudariam em definitivo para a região das Guianas e não mais atacariam as terras portuguesas. Então aí a gente já tem o primeiro conjunto de invasões, né, da França, a França Antártica no Rio de Janeiro, né, no século XVI, e a França Equinocial na região do Maranhão, no século XVII. Depois a gente tem as invasões holandesas, essas sim as mais importantes, né? Os holandeses tinham um comércio com os portugueses muito ativo, né? Eles negociavam açúcar de Portugal, refinavam, distribuíam na Europa, né? Havia uma boa relação, financiavam engenhos, né? Tinham negócios, né, prósperos com os portugueses. Só que aí o que é que acontece? Portugal, em 1580, Dom Henrique morreu sem deixar herdeiros, e quem herdou o trono de Portugal foi Dom Felipe II da Espanha. Na verdade, ele tomou o trono, né? Tinha outros pretendentes portugueses. E aí, ali se forma em 1580, e que vai durar até 1640, a União Ibérica, né? A fusão dos reinos de Portugal com a Espanha. Aí você diz, sim, o que é que tem a ver a União Ibérica com as invasões holandesas? Tudo. A Espanha também era proprietária das terras da Holanda, porque também tinha sido, Filipe era herdeiro também dessas terras, só que os holandeses não aceitavam o rei católico e haviam declarado uma guerra de independência contra a Espanha. Então a Holanda era inimiga da Espanha. E como agora a Espanha havia anexado Portugal, os espanhóis proibiram os holandeses de fazer qualquer tipo de negócio com Portugal e suas colônias. Isso realmente prejudicava muito os negócios do açúcar dos holandeses, que tinham uma série de interesses, não só aqui no Brasil, mas em feitorias também na África. E aí os holandeses decidem tomar a iniciativa de invasão. Não foi de fato a invasão do governo holandês, porque o governo da Holanda autorizou a criação de uma companhia, que é a Companhia das Índias Ocidentais, né? Ela era a responsável por gerir todo o negócio do açúcar holandês, e a WC decidiu que era hora de invadir não só o Brasil, para controlar de fato todo o negócio do açúcar, mas também de invadir territórios portugueses na África para garantir o fluxo de escravos para essas regiões, né? Ou seja, se a WC tivesse sucesso na sua tarefa, eles não só controlariam toda a produção do açúcar, mas agora também controlariam o que já era deles, que era o refino e a distribuição. Então o açúcar do mundo ficaria na mão dos holandeses, além de garantir um fluxo expressivo de escravos. Aproveita-se dessa instabilidade portuguesa e dá início à invasão. O problema é que eles escolheram errado. A primeira invasão aconteceu em 1624 na capital da colônia, em Salvador. Só que aí essa invasão resulta em fracasso, porque lá era muito bem defendido, os portugueses conseguiram impedir que os holandeses controlassem de fato a região. Foi um ano de batalha, os holandeses tiveram muitas perdas, e acaba que essa invasão ela é frustrada, os holandeses desistem de invadir Salvador, né, regressam para a Europa, tentaram uma invasãozinha seguinte, ainda com a mesma frota no Maranhão, mas também deu errado. Então eles voltam para a Europa para se reestruturar, para se reconfigurar, fazem uma modernização dos seus navios, recrutam mais homens e preparam uma frota ainda maior e mais bem preparada para, de fato, em 1630, efetivar a invasão não mais em Salvador, mas em Pernambuco, que era muito menos defendida e era o principal centro produtor de açúcar da colônia. Então eles escolhem Recife, né, a região do Recife, Pernambuco, para invadir. Há sim uma resistência muito grande dos portugueses, só que de fato agora, por ser muito mais mal defendida do que no caso Salvador, Pernambuco cai em 1631, e entre 1630 e 1637 os holandeses conseguem efetivamente dominar não só Pernambuco, mas praticamente todo o litoral brasileiro. E aí você tem aqui nesse mapa, né, que eles passam a dominar de Sergipe até chegar em Fortaleza em 1637, e que já na administração do Maurício de Nassau, eles também conseguem chegar a São Luís, ou seja, praticamente toda a costa nordestina estava na mão dos
holandeses, certo? Pois bem, o principal governador holandês que veio para o Brasil foi o Maurício de Nassau. Ele veio representando a Companhia das Índias Ocidentais, chegou aqui muito bem armado, né, com todos os poderes. Vai governar o Brasil de 1637 até 1644, ele não fica todo o tempo em que os holandeses estiveram aqui, né? A região tinha sido muito afetada pela guerra, e Nassau resolveu fazer toda uma espécie de investimentos e de mudanças, né, mostrando a capacidade administrativa que ele tinha, né, engenhos fechados, abandonados e queimados pelos portugueses foram repassados para investidores de outras nações. Aí você diz assim, ué, que outras nações são essas? Nassau, um dos primeiros atos que ele assinou foi a liberdade religiosa, para que ninguém perseguisse ninguém que não fosse católico aqui. E aí muitos investidores judeus, ingleses e franceses acabaram vindo para o Brasil atraídos pela possibilidade de ficarem ricos com o negócio do açúcar. Então abriram engenhos, né? Ele também invade Angola, consegue conquistar Angola, e conquistando Angola garante o tráfico de escravos, né? Incentiva o desenvolvimento de policultura, principalmente de mandioca, para evitar fome, porque ele sabia que fome gera instabilidade social, né? Ele faz uma ampla reforma no Recife, né? Transforma o Recife numa cidade magnífica, e também promove missões artísticas, como a de Franz Post, que chegou ao Brasil para retratar as pinturas sobre o Brasil, contrata biólogos, botânicos, geógrafos para entender fauna, flora e topografia do Brasil. Foi um grande governante, só que aí enfrenta um problema a partir de 1644, que foi a falência da Companhia das Índias Ocidentais, né? Isso acabou fazendo com que outros administradores assumissem a companhia. Nassau foi demitido, porque diziam que ele tinha muito esquema aqui dentro do Brasil com grandes latifundiários. Foi contaminado, né, pela mania de esquema que o brasileiro tem. E aí ele deixa de ser governador do Brasil, isso piora a relação com os portugueses. Aí você soma isso a Portugal, em 1640, ter se livrado também da Espanha, né, com a dinastia Bragança começando, com Dom João IV, e Dom João IV passa, a partir daí, a estimular os luso-brasileiros, que é como a gente chama aqueles que vivem aqui na colônia, a se rebelarem contra os holandeses, né, e aí começa toda uma guerra entre 1645 a 54, quando os holandeses são de fato derrotados, né, que são as guerras brasílicas, é esse o nome que dá às guerras dos brasileiros, porque Portugal praticamente não interviu, porque tinha medo de uma guerra separada com a Holanda, propriamente dita. Ele estimulou a guerra aqui dentro, e essa união das três raças daqui, né, de brasileiros e portugueses que viviam aqui, juntos com negros e índios que foram forçados a lutar, viu? É muito bonito no quadro, mas na verdade eles foram forçados a ir para a luta, acabam enfrentando os holandeses, encurralando e tomando os territórios, até a derrota definitiva dos holandeses na Batalha dos Guararapes, em Pernambuco. Uma vez expulsos os holandeses, a gente pensou que tinha se livrado de um problema, mas nós ganhamos outro. E qual foi? Os holandeses expulsos daqui vão invadir território nas Antilhas, vão encontrar clima e solo muito parecidos com o nosso, com a experiência que eles tinham aqui, de 1630 até 1654, vão produzir açúcar lá. E aí eles já dominavam o resto da produção, agora conhecem todo o processo, todo o segmento, e o açúcar holandês vai começar a fazer frente ao açúcar brasileiro e se tornar seu maior concorrente, fazendo com que a atividade açucareira brasileira comece aí um lento processo de declínio. Embora você não possa dizer que o açúcar vai acabar, mesmo com o ciclo da mineração, porque o açúcar vai continuar sendo, mesmo em declínio, certo? O principal produto de exportação brasileira até a chegada do café. Beleza? Então, visto as invasões francesas e holandesas, nossas principais invasões e suas repercussões, a gente se encontra na próxima aula.